Porque não foi fácil a caminhada do Renato.
o que ele fez. Mesmo sendo professor de educação física, não foi fácil, né? A gente sabe disso. Todos os obstáculos, inclusive, que ele teve que ultrapassar, né? Ele teve que vencer. Mas nós estamos aqui, né? Impactados, inclusive, por toda a experiência, a vivência dele, porque isso impactou positivamente na vida de cada um de nós aqui dessa cidade. Por isso, o Cariri, no Ceará, professora amiga, companheira, Fatinha, papá, inclusive do Brasil, né? O Renato é uma figura nacional, ele não é um cara só do Juazeiro, do Ceará prefeitiado, porque sempre envolvido nos grandes temas e debates das artes cênicas, da cultura, como todo, todas as expressões de arte, né? Então, ele é uma figura nacional, né? Então, a gente precisa dizer isso. É por isso que eu parabenizo aqui a iniciativa da nossa companheira Luciana, né, que organizou, que está à frente, inclusive, dessa mostra, junto ao Instituto também, que é parceiro. O Renato era um confrade, era um companheiro nosso aqui no Instituto, de muito tempo, né? Ele toda uma trajetória, continua tendo, porque ele influenciou muito, né, as relações aqui dentro do Instituto. Mas vejamos, ele dizia que era filho de Romeiros, e eu dizia para ele, eu sou Lera. E os pais deles eram de Alagoas, e os meus avós eram de Alagoas, né? Eu dizia para ele, em algum ponto dessa história que nos antecede, os nossos antepassados se abraçaram em algum canto lá de Alagoas, né? Então, porque aqui no Juazeiro, alguém vai dizer aqui, é esse lugar sagrado dos encontros, né? Então é aqui para onde converge toda essa energia, toda essa busca, esse sonho, essa utopia que não nos abandona e nunca irá nos abandonar. E as últimas vezes que eu falei com o Renato, ele um pouco emocionado, ele fazia, né, lá o lamento dele em relação a isso. Ele achava que as coisas estavam se despregando e aonde não deviam se despregar. E eu dizia, Renato, o tempo é cruel. A sociedade, as pessoas também não ficam atrás dessa crueldade, né? Elas também compactuam com essa crueldade. Mas o bom é que onde tem o cruel, tem o bondoso. Porque é uma dicotomia humana, né? Eu digo que é por isso que isso passa e a gente permanece, né? Prevalece, porque é o ritmo da vida, é a essência de viver, é essa busca, é essa transformação que tanto nos alimenta, né? E nos comove. Mas por isso eu queria fazer um breve, pequenininho, é um texto que eu escrevi e está publicado no Jornal Direção Brasil, que é um eletrônico, né? Jornal eletrônico, digital, que tem uma grande circulação, às vezes, né? Nas redes sociais. E eu tenho uma coluna lá, né? É uma coluna bem desafiadora, que parece ser velho feminino, trazendo a mulher para o centro desse debate do mundo que nós sonhamos, da sociedade que nós queremos que de fato ela seja para nós, né? De felicidade, né? De respeito, de compartilhar igualdades, né? Tudo isso. Então eu escrevi essa pequena homenagem ao nosso querido amigo, titulei, né? Renato Dantas, mente e coração moldados na arte de fazer teatro. Homenagem póstuma. Nosso querido e saudoso Francisco Renato Souza Dantas nasceu em 23 de março de 1949 e faleceu em 10 de agosto de 2024. Natural de Juazeiro do Norte, Ceará. Educador físico de formação, dedicado ao exercício de formar pessoas e transformar corações e mentes.
aprendi a ser sua fã incondicional na minha adolescência e permaneço até hoje. Na década de 70, o professor frequentava a casa dos meus avós, pois os meus tios foram seus alunos e participavam das equipes de voleibol e de futebol. Vê-los planejando as jogadas e as estratégias para a vitória me comoviam, tanto quanto a emoção de presenciar a sua performance quando estreava no palco de teatro na insurreta urbe juazeirense. O ator que emergia das entranhas de Renato foi posto à prova, estreando no palco com seus 39 anos de idade. O rebento de uma família comeira, oriunda de Alagoas e da Paraíba, se tornou uma das maiores referências na história do teatro do Cariri cearense e do Nordeste brasileiro. Foi responsável pela intensidade do movimento das artes cênicas numa região marcada pelo coronelismo e a violência política e de gênero, além do forte preconceito contra a classe artista, Vanderlei Cunha, e a ausência de políticas públicas de financiamento e apoio às manifestações culturais. Foi o mentor da Construção 10, um grupo de atores homens dedicados ao labor do teatro, e que mais tarde o grupo foi ampliado para a construção, que, a partir de então, adotava o recorte de gênero na sua composição. Olha só que coisa revolucionária, né, para Juazeiro. Depois veio o Matulano, cuja proposta foi enfatizar a música, grupo representado pelo músico Luiz Fidelis, porque o Renato fazia isso. Em todo do teatro ele ia trazendo as expressões da arte, como a poesia, a música. Teatro e música se entrelaçaram nesse rico movimento que fez florescer os festivais e shows, estreando as músicas autorais. E o Renato era autor, ele foi autor, aliás. Continua assim. O que seria do grupo de teatro livremente sem a direção magistral do Renato? Nas peças espetaculares de Comadre Braiana e dentro da noite escura. A resistência brotava com firmeza e jovialidade, através do trabalho permanente dessa pessoa, como teatrólogo, educador, gestor e pesquisador. A sua capacidade de dialogar e abrir caminhos para a arte e os seus fazedores, sem dúvida, foi um dos maiores desafios experimentados por ele, como gestor público que foi, tanto no setor da educação como da cultura. Sabemos que antes da sua última partida, o professor estava pesquisando e se aprofundando cada vez mais na história da Beata Maria de Araújo e no milagre que veio à tona em meio a uma grande comoção social. O que é o milagre? E ele perguntou várias vezes em alguns textos que eu li. Posso escutar claramente a voz pausada e enfática do meu conterrâneo a me indagar. E por isso cresce esse sentimento de pertença, da nossa identidade como território e a certeza de que nós não somos produtos do embuste. Temos tanto para dizer ao nosso amigo, esse ser humano sensível e desapegado das coisas materiais, pela boniteza, seu empenho a tudo que em vida realizou, pelo exemplo de amor às suas raízes. Sou filho de romeiros, um intelectual com alma de sua gente, nosso confrade no Instituto Cultural Vale Caririense. Nossa gratidão pelos seus ensinamentos e por continuar conosco na construção da nossa vida.
fotos são de Jaime Machado. Então, como o Renato andava muito, ele fazia do teatro dele uma verdadeira missão. Então deve ter muita coisa espalhadas, né, nesses momentos em que o Renato participou de entrevista, colocou também sua opinião sobre as questões importantes. Isso é muito importante a gente fazer o resgate dessa memória. E queria dizer que eu fiquei muito emocionada quando eu esta entrevista. Cada folha que acho que deve ter umas 20, é um material muito legal de se ler. Nessa entrevista, ela pergunta a ele sobre a experiência dele do filme Corpo da Equipe. Esse filme é um filme que foi estreado nacionalmente, houve estreia nacional desse filme, e ele aborda um tema que é muito caro para nós, que é sobre a literatura. E o Renato, quando ela pergunta como foi essa experiência, ele diz algo aqui, eu fiquei extremamente comovida. Ela pergunta, né, como foi a sua experiência? Porque nesse filme, inclusive, trabalhou o grande ator Lima Duarte. A maioria do elenco era elenco assim, sul-sudeste. Mas o Renato estava lá, foi uma parceria com o Jefferson, porque vale a pena citar aqui o Jefferson, um grande companheiro do Renato, um grande caribense, filho de Crato, um companheiro que mora hoje no lugar, um cineasta, né? Também esqueci. Um cineasta. E o Renato disse que aqui tinha aceitado o convite do Jefferson, tinha estreado o filme e tinha ficado tão emocionado o tempo inteiro que aí no filme ele fazia o papel de um cidadão que tinha sido levado pelo Doigode para ser inquirido, né? Ele levava lá para aquelas salas, né? Começava com inclusive uma investigação, as perguntas e respostas, dependendo do nível disso, eles iam levando para outros locais dentro daquele pavilhão, né? Que era um centro de tortura, na verdade, e a pessoa saía de lá, era raro que não saía de lá muito. As escondidas para jogar em algum lugar desse Brasil afora. E o Renato disse, olha, o meu personagem, eu entrei na cena, eu não dizia nada, ficava frente à polícia militar, né, a ditadura, e eu não dizia nada durante o filme todo, porque ele disse, né, eu entrei tudo e saí tudo. Então, assim, quando eu li isso, sabe assim, eu imagino na figura que era o Renato, nasceu numa região como essa, com tanta pressão, com tanta, eu digo pressão mesmo no sentido de que as coisas têm que funcionar de acordo com os interesses de quem domina o poder, de quem tem o domínio do poder político e econômico. Porque Juazeiro viveu sobre esse pesado martelo, né? Já que não costumamos colocar o martelo a força do lado da esquerda, né? Eu estou trazendo agora o martelo do lado da ditadura, né? Desse regime que reprime tanto, né? Então eu aprendi outra nuance, né? Do sentimento do Renato. Embora o Renato era uma pessoa muito polida, uma pessoa extremamente educada, era um gênio, mas ele, pela sensibilidade do companheiro, era natural dele, com certeza, todo esse processo, toda essa experiência, bateu muito forte naquela figura extraordinária, e foi e continua sendo o nosso companheiro Renato Dantas. Renato Dantas, presente.
Agora, depois dessa fala